Bom dia! Que alegria estarmos aqui novamente juntos no 18º Congresso Pietro Baldi. Quem podia imaginar 18 anos atrás, em Brasília, né, que nós estaríamos hoje aqui em Rio Verde, novamente todos juntos, dando prosseguimento a esse trabalho. Que Deus nos abençoe a todos, que abençoe o Instituto Pietro Baldi, abençoe esse novo esforço editorial, porque para que a obra seja divulgada é preciso sempre que o livro esteja disponível, esteja atraente, seja acessível, para que as pessoas tenham acesso a esse patrimônio da humanidade, que é a obra de Pietro Baldi. E nós estamos aqui juntos, tendo a possibilidade de estudá-la e aproveitá-la da melhor forma. Então, é com muita alegria que nós estamos aqui novamente. E aí ficamos um pouco surpresos com o tema aqui que nos foi proposto, reencarnação. Cadê aquele aparelho? Está aqui. Porque nós já tratamos desse tema há alguns anos atrás, lá em BH, né? E aí eu falei assim, olha, vai ver que eles querem atualizar, né, esse tema, o que tem de novo, porque a gente já passou por ele um pouco. Na ocasião, nós nos concentramos no volume Problemas Atuais, que tem, digamos assim, o principal esforço, o principal momento de Ubaldi dedicado ao tema da reencarnação. O Ubaldi fala pouco de reencarnação. Olhamos lá nas 10.000 páginas, eu acho que não chega a 100, né, sobre reencarnação. 100 é um livro, né, seria quase que um livro. Mas para o Ubaldi, para os padrões ubaldianos, né, ele fala pouco sobre esse assunto. E dentro do que ele trabalha sobre esse tema, esses 3 capítulos do Problemas Atuais concentram, digamos assim, o resumo, digamos assim, do que ele traz sobre o assunto, né? Na ocasião, nós trouxemos aqui essa linha do tempo para mostrar determinados aspectos aos quais normalmente a gente não atenta, não se dá conta, mas quando o Ubaldi diz muitas vezes que Deus governa a história, né, dirige a história, ele dirige também a revelação, o progresso das ideias, do conhecimento, e às vezes a gente para e se dá conta de como tudo tem um ritmo, tem uma lógica, tem um porquê e uma sequência natural. Então, se nós assinalarmos ali com Kardec, com a publicação do Livro dos Espíritos, em 1857, a retomada, digamos assim, do assunto reencarnação, já à luz da razão e da ciência, nós teríamos o início de um ciclo, de quase exatos 100 anos, olha, que nos leva até os problemas atuais de Ubaldi, onde nós tivemos uma verdadeira revolução sobre esse tema, porque ele saiu apenas das visões místicas, né, religiosas, no sentido estrito do termo, e voltou à discussão racional, científica, ao estudo metódico do tema reencarnação. O primeiro a avançar, depois de Kardec nessa linha, foi o André Pesani, que publicou em 1865 uma obra que o nosso Jorge ajudou a trazer aqui para o Brasil, né, e a traduzir. Está disponível. Quem publicou, Jorge? Editora Lawrence. Exatamente. É o maior tratado da história da reencarnação, né? A reencarnação vista... Tem que tocar? Obrigado. A reencarnação vista do ponto de vista histórico, a ancetude, né, a antiguidade da reencarnação em todas as culturas, em todos os povos, em todas as épocas. André Pesani faz esse trabalho. Alberto Rochat inicia os trabalhos com o hipnotismo, o despertamento da memória profunda, e publicou diversos trabalhos com essa técnica, assinalando uma nova etapa, que é a da pesquisa científica em torno da reencarnação. Olha aí, então também disponível aqui, As Vidas Sucessivas.
Em 1927, Gabriel Delany, quase aqui, 50 anos depois do Livro dos Espíritos de Kardec, publica uma obra com esse título, A Reencarnação, e aí dá um outro salto, além da questão do hipnotismo, do despertamento da memória, em que ele começa a estudar esses casos que hoje estão em moda, das crianças com lembranças de vidas pretéritas. Quem lá atrás começa esse trabalho é Gabriel Delany. Nós trouxemos aqui uma citaçãozinha para mostrar. Então, uma antecedência, né, uma vanguarda muito grande no tratamento desse tema. Em 1931, o diretor da revista Filosofia da Ciência de Palermo realiza a primeira pesquisa internacional sobre reencarnação. Queria saber quantas pessoas acreditavam no assunto. E o período áureo das pesquisas sobre o tema foi a década ali, o período que vai de 1940 a 1950, que depois veio a inspirar os cientistas de hoje, os cientistas que na segunda metade do século XX se dedicariam a aprofundar esse assunto. Pois bem, em 54, quase, portanto, 100 anos depois, o Baldi publica os seus Problemas Atuais, quase que consolidando essa fase de argumentação, essa fase de racionalização do tema. E, simultaneamente, dando início a um novo período de pesquisas científicas sobre o tema. Hoje, há diversas universidades no mundo inteiro que estudam o fenômeno da reencarnação. Ela já é parte da pauta científica, embora não tenha um reconhecimento definitivo, por algumas questões que nós ainda vamos citar aqui, ela já faz parte do cotidiano acadêmico em grandes universidades do mundo inteiro. Universidade de Duke, na Virgínia, nos Estados Unidos, Universidade de Vancouver, Universidade de Bristol, no Reino Unido, Universidade da Índia, diversas universidades no mundo inteiro já têm centros de pesquisa e profissionais acadêmicos dedicados ao estudo da reencarnação, no mundo inteiro. Então, contamos que a prova definitiva, ou a aceitação definitiva, seria melhor dizer, por parte da ciência, tem seus dias contados, porque esses grupos estão ganhando massa crítica, e assim sendo, em período breve, terão oportunidade de aumentar o seu trabalho. Aqui, olha, as citações que nós trouxemos do Gabriel Delany, homenageando a ele, está lá, olha, no Reencarnação, na 12ª edição FEB. Eis uma ata feita em Lyon, segundo a qual um médium de incorporação predisse o nascimento de uma criança do sexo feminino, e que, em consequência de fatos da vida passada, deveria apresentar uma cicatriz na fronte. Nasceu efetivamente uma menina com a marca anunciada. E aí diz, em sequência, sem dúvida, é preciso ainda um número mais importante desses testemunhos, para que esse gênero particular de fenômenos entre definitivamente no domínio da ciência. Delany fez aqui uma profecia, né? Porque esse caso de um anúncio prévio de uma criança com uma marca qualquer seria apenas uma das linhas de pesquisa, uma das variações possíveis para a manifestação do fenômeno da reencarnação aos olhos da ciência. E mais tarde, depois nós vamos falar sobre isso, nós teríamos milhares e milhares de casos fartamente, ricamente documentados, atendendo a esse apelo do Delany. Vocês vão ver daqui a pouco que o Baldi, em 1954, faz o mesmo apelo, dizendo: outros cientistas darão prosseguimento para comprovar esses estudos de reencarnação que nós estamos fazendo. E sempre que nós tratamos desse tema, nós prestamos uma homenagem pública ao nosso grande estudioso brasileiro do tema, que foi o Dr. Hernani Guimarães Andrade, que faleceu exatamente 10 anos. Então, talvez não seja coincidência o fato de estarmos aqui tratando do tema.
mas é um estudioso de primeiríssima linha, de qualidade global, né, que merecia realmente um prêmio Nobel, alguma coisa do gênero, pela diversidade, pela variedade e qualidade dos estudos que apresentou. Então, fica aqui a nossa homenagem ao Dr. Hernani. Mas, então, para não ficar um estudo sobre reencarnação igual àquele que fizemos lá em 2006, o que nós imaginamos de fazer hoje aqui? Seguindo a linha ubaldiana dos encontros, do encontro com o Teilhard de Chardin, né, decidimos fazer aqui um encontro virtual, atemporal, entre Pietro Baldi e Ian Stevenson, que é o grande psiquiatra canadense que é apontado como o Galileu da reencarnação, que faleceu também, próximo ali ao nosso Hernani, faleceu em 2002, no dia 8 de fevereiro de 2002, e tem um trabalho fantástico, maravilhoso, gigantesco em torno desse assunto, que ainda é pouco estudado, é pouco conhecido, e quem sabe numa ocasião como essa, nós temos a possibilidade de divulgar, difundir e homenageá-lo também num certo sentido. Então nós vamos ter aqui um encontro virtual entre Pietro Baldi e Ian Stevenson. Só, cadê o Gilson? Gilson, decidi começar por o Baldi, aí fica mais fácil, já vou direto ao tema aqui. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer primeiro uma vista geral das citações de Ubaldi sobre o tema. Na obra, em todo o volume, em toda a obra de Ubaldi, nós temos a palavra reencarnação aparecendo 152 vezes. E a palavra paringenesia, ou suas variações, paringênese, aparecendo 4 vezes. Então, são 156 citações ao todo. Não se assustem, porque nós não vamos passar por todas elas. Mas eu resumi aqui as principais, para que a gente pudesse observar e acompanhar o encadeamento do pensamento de Ubaldi em torno desse tema. Então, a primeira vez que ele trata do assunto foi lá no seu artigo famoso, né, reproduzido no Fragmentos de Pensamento de Paixão, em 1932, A Evolução Espiritual na Ciência e nas Religiões, onde ele traz um pouco a história da reencarnação até os tempos modernos. E trata aqui, olha, especificamente, dizendo: o budismo divulgou 2 grandes conceitos, tão grandes que ainda hoje não se extinguiu o seu eco na moderna Europa. Estes conceitos são reencarnação e karma. Aí ele explica, olha, o que é reencarnação. Reencarnação significa uma série de vidas humanas sucessivas para a mesma personalidade espiritual. O trabalho de cientista, né, tem que definir os termos, né, tem que explicar direitinho. Karma significa encadeamento, sucessão lógica dessas vidas. Seu desenvolvimento no tempo, de acordo com uma lei de causalidade, que por perfeita justiça cria o destino individual. Então ele explica, posiciona direitinho o que é a reencarnação, o que é a karma, e conclui: foi assim, através do budismo, que esta grande ideia da evolução espiritual começou a formar-se na consciência coletiva. Ele trata no mesmo artigo amplamente da contribuição cristã, né, sobre o tema, principalmente do encontro de Jesus com Nicodemos, da questão de João Batista, etc. Mas ele reconhece o papel do budismo nessa grande propagação mundial da ideia da reencarnação e do karma. Na grande síntese, nós temos 3 momentos aqui. Desconsiderem essa citação aqui, eu acho que escapou aqui uma citação do História de um Homem. Mas na grande síntese, especialmente, nós temos 3 momentos em que ele trata do tema.
no capítulo 28, em que ele fala: evolução é palingenesia, quer dizer, essa multiplicidade de gênesis, essa renovação contínua da vida, através da cadeia biológica, através da evolução, para que o psiquismo evolva e se exteriorize e manifeste as suas potencialidades. Então ele resume dessa forma: evolução é palingenesia, né? Mostrando que a vida é renovação contínua. Depois ele tem o capítulo 30, chamado Palingenesia, em que aprofunda o tema, e finalmente reencarnação no capítulo 74. A citação que nós trouxemos da grande síntese, exatamente do capítulo 74, onde o Baldi apresenta pela primeira vez um dos seus pontos principais no trato do tema reencarnação. Vamos ver com calma aqui, ó. A lógica do universo, a voz de todos os fenômenos, unanimemente vos leva a esta conclusão. Se, como foi demonstrado, apesar de mudar de forma, a substância é indestrutível, nada se perde, tudo se transforma. Se a existência de um princípio psíquico é evidente, este tem de ser imortal, e imortalidade só pode ser eternidade, equilíbrio entre passado e futuro, ou seja, reencarnação. Eternidade não é somatório de tempo. É uma das principais lições que a obra de Ubaldi nos traz. Eternidade é a ausência de tempo. Quando se imagina uma vida única, se imagina que haja uma linha delimitatória, né? E que a partir dali nasce algo que depois será eterno. Isso seria um desequilíbrio da lei, seria um desequilíbrio da vida. Eternidade não tem divisão. Eternidade, tanto para trás quanto para frente, né? Qualquer que seja a referência de tempo que a gente queira utilizar, não tem divisão. A eternidade é a ausência do tempo, é a negação dele. Não tem antes, não tem depois, não tem divisão possível. Então, se o espírito é eterno, e todas as religiões defendem essa eternidade do espírito, essa eternidade tem que ser antes da vida terrena e tem que ser depois. Se for eterno, não pode ter antes, não pode ter depois. Não há lei nem autoridade humana que possa destruir a lógica e evidência dos fenômenos. Sobrevivência do espírito é sinônimo de reencarnação. Vida e morte são os contrários que se compensam, dois impulsos que garantem o equilíbrio, duas fases complementares do mesmo ciclo. Então, essa lógica da lei, essa percepção do equilíbrio que preside a natureza, aquilo que sobrevive tem que pré-existir, por consequência. Né? E aquilo que é eterno não pode desaparecer e não pode ser criado. Né? A criação, a expressão criação é quase que um recurso didático para a nossa compreensão. Né? Aquilo que é eterno simplesmente é. E se o espírito é eterno, ele é, né? Independente das referências de tempo que são fruto da queda. Então, aqui é um primeiro ponto importante aí, que ele vai repetir algumas vezes e vai aprofundando ao longo do caminho. No História de um Homem, ele estava ainda na fase italiana da obra, dentro do ambiente católico. Então, olha como é que ele reage em torno do assunto. Ó. Não iremos mais fundo neste trabalho. Algumas mentes se perturbam ao ouvir falar de reencarnação e não se tem o direito de perturbá-las. Ou seja, o ambiente ao redor era tão reativo a essa ideia da reencarnação, que ele entendeu que tinha outros assuntos para trabalhar e para aprofundar naquele momento. Ele só veio aprofundar o estudo da reencarnação no Brasil, na fase brasileira, onde o ambiente já é muito mais propício à recepção dessa mensagem, desse ensino. Então, essa é uma lição também para a gente, né? O cuidado que os grandes missionários se servem para trazer as novas ideias. Né?
Em Deus Universo, ele complementa aquele raciocínio que a gente viu lá na grande síntese, de uma forma muito especial. Aqui ele já está falando da queda. Deus Universo, a obra primeira a tratar da queda com a profundidade, com a racionalidade que a gente vê na obra baldiana. Diz ele aqui, este livro, Deus Universo, pode constituir uma das maiores provas da reencarnação. Realmente, o sistema aqui exposto admite e prova que houve uma criação única de espíritos. A vida é una, Deus é uno, né? A unicidade é a nossa casa e nossa origem. Estes, justamente por motivo da queda, devem sempre os mesmos filhos da criação única, infindas vezes reencarnar-se na matéria, que é filha da queda, para espiritualizá-la novamente através das provas e da dor, para que tudo retorne e reintegre em Deus. Ou seja, assim como a matéria, a reencarnação é filha da queda, é o meio, é a escada de Jacó, é o meio de que a vida se utiliza para fazer toda a passagem pela evolução biológica, para que o psiquismo possa se exteriorizar e se manifestar progressivamente. E esse ciclo de vida e morte dualista só existe no nosso plano em função da queda. O dualismo também é fruto da queda. Então, esses intervalos de morte, essas quebras do ciclo, são apenas a renovação dele. E o entendimento da queda é um dos maiores argumentos em favor da reencarnação, porque a reencarnação, como disse o Gilson aqui há pouco, lembrando muito bem, é quase que uma repetição da queda, é um soluço do processo, que sempre tem como resposta da vida a mesma resposta que ela deu ao fenômeno maior, a renovação da vida, a renovação das formas para que o processo continue. O progresso e a evolução não podem parar, né? Ele, através da linha, da trajetória típica da evolução fenomênica, que nós vemos lá na grande síntese, sobe 3, desce 2, sobe 3, desce 2, mas o processo evolutivo é contínuo e vai se renovando sucessivamente através da miríade de formas. Então, o Baldi diz, a teoria da queda, na verdade, tem ali a sua materialização, a sua manifestação no fenômeno da reencarnação. As duas coisas estão ligadas. Depois chegamos aí, já aqui no Brasil, em 54, no Problemas Atuais, nas 3 partes ali que nós já citamos. Nós vamos passar aqui muito rápido, porque hoje o nosso objetivo não é reproduzir aquele estudo, né, que já foi feito. O Baldi, na primeira parte, faz um reconhecimento, né, ao trabalho da teosofia, somente na figura de Helena Blavatsky, e de Kardec no Espiritismo, ela mais na Europa e ele mais aqui na América Latina, e principalmente no Brasil, pelo trabalho de popularização da ideia da reencarnação. Porque, por incrível que pareça, as ideias precisam acompanhar, né? Tem algumas ideias que são muito novas para o nosso entendimento. A ideia de evolução, por exemplo, só surgiu no século XIX. Sabia que a expressão meio ambiente foi cunhada na virada para o século XX? Parece que sempre existiu, né? Então tem algumas ideias, a ideia de progresso, a ideia de evolução, essas ideias são ideias novas. E para que a gente possa entender alguma coisa, primeiro precisa pensar nela. Sabe aqueles exercícios da antropologia? Se apresenta para um grupo de índios um filme com as maravilhas da tecnologia moderna e no meio, dos locais, você bota uma maçã. Provavelmente ele vai reconhecer a maçã e não vai ver nada do resto, porque não tem sintonia, as ideias dele não estão preparadas para perceber aquilo. Então, o trabalho de maturação das ideias requer uma progressividade, requer uma continuidade. Então, esse trabalho foi muito bom, né, nas duas frentes, para, outra vez, resgatar essa ideia da reencarnação na cultura ocidental. E diz ele, a transformação do inferno em paraíso na Terra é tornada possível e compreensível através do fenômeno da reencarnação.
depois das frases aqui citadas, né, de que o demônio basta olhar no espelho, né, eu poderia dizer também que para ver o inferno basta abrir a janela, né? Não precisa ir muito longe, não é? Já está tudo tão próximo, né? E que a única forma de transformar esse inferno num jardim está nas nossas mãos, a partir dessa transformação psíquica que nós estamos vivendo. Então, um ponto fundamental nessa história é o entendimento da correlação entre o ambiente exterior e o estado de espírito da população daquele ambiente. O mundo de hoje é o reflexo perfeito do nosso estágio evolutivo, por mais que isso nos envergonhe. E a única forma de modificá-lo é assumir essa realidade e sair, digamos assim, assumir a atitude necessária para a transformação, né? Então, o Baldi discorre sobre isso amplamente, né? E a teoria da queda talvez seja um dos pontos mais importantes para essa tomada de atitude. Nós somos os pais do erro, como disse o Cristo, somos filhos do diabo, somos os adversários da lei. O mal que existe é resultado da nossa ação, muitas vezes da nossa omissão, porque a indiferença também é uma das manifestações do mal, né? E a única forma de modificá-lo é através desse processo de despertamento interior, primeiro de perceber o mal e depois de se colocar como reagente a ele, né? De reagir, trabalhar para saná-lo, para corrigi-lo, para eliminá-lo. Então é um processo de longa maturação e reflexão que precisa ser feito aqui. Monismo significa, explica a evolução biológica e explica a evolução espiritual. Monismo nós entendemos por uma única substância e uma única lei, né? É a substância espiritual que vai se vestindo se manifestando através das variadas formas e refletindo nas formas o progresso alcançado e, ao mesmo tempo, vai se servindo delas para alcançar progressos futuros. Então, diz ele, ora, evolução espiritual só pode significar reencarnação. Só a eterna existência de um eu pessoal pode permitir seu progresso, sua responsabilidade e correção pela dor. Fora desse ponto de vista, a estrutura orgânica do todo perde seu significado. É a mesma substância que se apresenta, seja no aspecto físico quanto no aspecto espiritual, e ela precisa passar por essas diversas etapas para recuperar a sua condição original. Aqui ele volta à questão, ele está repetindo aquilo lá da grande síntese. O universo é um todo lógico. Se quisermos admitir a sobrevivência da alma, é mister situar a vida humana entre duas entidades da mesma natureza, entre duas entidades equivalentes, uma no passado e outra no futuro. O nascimento pressupõe a pré-existência e a morte pressupõe a sobrevivência. Esse equilíbrio não pode ser quebrado. Aquilo que nasce tem que pré-existir, porque o nascimento é apenas a manifestação, a transformação, a mudança de forma, assim como a morte será a transformação para alguma forma futura. E resgata também um conceito que Kardec trabalha lá no Livro dos Espíritos, na questão 171, da justiça divina. Este é o único modo de poder conciliar o fato de tantas vidas desgraçadas com a bondade e a justiça de Deus. Uma vez, quando eu era garoto, eu tinha 8 anos, eu fui expulso de uma aula de religião por causa dessa questão. Olha aí, por causa da reencarnação. Eu estudei em colégio católico, e aí a Mari estava falando da saúde e da doença, né? E eu, garoto, perguntei, mas escuta, Deus não é justo? Como é que pode criar um são e outro doente? E a Madre ficou tão brava que me expulsou da sala, fazer perguntas como essa. Então, a única forma de poder conciliar
a justiça divina é a reencarnação. Cada um é o responsável pelo seu próprio destino. E o mal, coletivamente falando, é de nossa responsabilidade coletiva. A própria existência do mundo material é resultado do nosso esforço conjugado. E, finalmente, trabalha a diferença entre memória espiritual, a consciência profunda, e a memória cerebral, a consciência de superfície, mostrando que o cérebro humano não tem capacidade para absorver as duas memórias numa estrutura única, né? E a necessidade de se estudar mais a consciência profunda como a verdadeira sede da memória espiritual das vidas sucessivas. Na segunda parte, ainda lá em Problemas Atuais, resumindo aqui muito rapidamente, o Baldi se concentra na questão da reencarnação à luz da ciência. E aí começa falando da psicanálise, mostrando a impotência da psicanálise para resolver as verdadeiras questões do espírito humano sem entender a reencarnação. É uma limitação grave, séria, que precisará ser vencida, né? Diz ele, a psicanálise não será completa e solucionadora, senão quando souber estender a sua pesquisa até o terreno pré-natal, segundo os princípios da teoria da reencarnação. Ele volta a falar sobre esse assunto mais à frente. E depois ele dá uma verdadeira aula. E aí eu faço questão aqui de não reproduzir, para incentivar os amigos todos a voltarem a essa segunda parte do Teoria da Reencarnação, lá em Problemas Atuais. O Baldi dá uma verdadeira aula, em pleno anos 50, sobre a bioquímica, né? Sobre os aspectos bioquímicos da encarnação, falando sobre as células germinativas, sobre as probabilidades genéticas, sobre a importância da sintonização e da afinidade vibratória no ato da fecundação, fala de química orgânica, fala em cinética atômica, diversos aspectos interessantíssimos ali no âmago da matéria, na fronteira entre a matéria e o espírito, com uma originalidade, com uma vanguarda impressionantes, que eu convido os irmãos a lerem lá no Problemas Atuais, porque são páginas e páginas interessantíssimas que estão em sintonia com os maiores avanços aí da medicina e que estão registrados lá em 1954, né, nesse trabalho de Baldi. E depois, na obra O Sistema, ele dá sequência, né, ainda aos comentários sobre reencarnação, dizendo o seguinte, olha, tanto no mundo espiritual como no material, há fatos positivos que, como tais, a todos se impõem, independentemente de nossas crenças. Galileu não podia impedir que a Terra girasse em redor do Sol, fazendo o Sol girar em redor da Terra, só porque a Bíblia podia fazer supor que assim acontecesse. Da mesma forma, não se poderá impedir que a reencarnação seja verdadeira só pelo fato de o catolicismo sul-americano a combater. O catolicismo europeu nem sequer se interessa por isso e não a combate. Olha o registro que ele fez, né? Quer dizer, a reencarnação cada vez mais, e o Baldi já coloca a coisa nesses termos, não é mais uma questão de opinião, né? É uma questão de conhecimento. Se você tem a informação ou não tem a informação, mas ela sobrepaira as diferenças religiosas, variações culturais, étnicas, sociais, etc. É um dado da vida, né? Aquilo que nasce, morre e se reencarna por consequência. E cada vez mais o tema precisa ser tratado dessa forma, com essa naturalidade, né? Ainda no Sistema, no capítulo 17, na segunda parte, ele tem um capítulo com esse título, Significado da Morte e da Reencarnação. Nesse capítulo ele diz o seguinte: a reencarnação é um fenômeno transitório que tende, por meio da evolução, a aniquilar-se. Olha que interessante.
Quanto mais se sobe, mais a morte deve ser reabsorvida pela vida, tanto quanto o antissistema no sistema. Quando a força de subir tiver desaparecido completamente a morte, com a entrada do ser no sistema, onde tudo é vida, então cessará também o fenômeno da reencarnação. Terminada a construção do edifício destruído, fecha-se o ciclo das reencarnações, porque já não mais terá nenhuma função a preencher, nem razão de existir. A grande aventura da queda está terminada e tudo reentra no estado originário da perfeição do sistema. Então, aí a gente pode juntar lá com o que nós vimos em Deus Universo. A vida e morte, o dualismo vida e morte, são resultado da queda. E eles se resolvem através da reencarnação, através da manifestação progressiva, contínua e sempre em expansão do psiquismo, que, através do despertamento alcançado em determinada etapa, organiza para si uma forma corpórea correspondente ao estágio de evolução que ele alcançou. Essa forma corpórea lhe permite uma interação com o mundo que lhe desperta potencialidades novas que o levam a um patamar superior. Nesse patamar superior, ele organizará para si mesmo uma nova forma corpórea, mais avançada, mais aperfeiçoada, que renovará todo o ciclo, desenvolvendo ainda melhor as suas potencialidades, manifestando ainda mais as suas potencialidades. Esse ciclo começa lá na matéria, passa pelo vegetal, mineral, pelo homem, avança além do âmbito hominal, em direção aos mundos superiores, em direção às formas menos corpóreas, de corporeidade cada vez menos densa, em direção à plena espiritualidade, e, alcançada a espiritualidade plena, retornando o espírito ao sistema, o fenômeno deixa de existir por deixar de ser necessário. A reencarnação é o remédio, de que a vida se serve, a paringenesia, a multiplicidade das formas ao longo do tempo, é um dos remédios de que a vida se serve para a nossa recuperação depois da queda. Então, essa visão orgânica da reencarnação situada dentro do ciclo involutivo e evolutivo, e o entendimento do seu enquadramento dentro da lei universal é fundamental para consolidar finalmente um entendimento filosófico em torno da reencarnação. E é isso que o Baldi faz na sua obra. Ele consolida esse entendimento filosófico em torno do tempo. Existe mais uma menção sobre o tema na técnica funcional da lei de Deus, que eu achei engraçada, e aí fiz questão, embora não seja extensa, eu fiz questão de trazer, porque é um alerta que vale para nós todos, Olha só o Baldi falando. Valendo-se de uma lógica suposição de culpa baseada na lei do karma, se pode condenar o próximo, e desse modo... Vai dar certo. Daqui a pouco está molhando aqui o microfone. Fazer pior que o Gilson, Gilson. Consegui piorar o negócio. Não é? Não está batendo, cara. Olha que bacana aqui, ó. Valendo-se de uma lógica suposição de culpa baseada na lei do karma, se pode condenar o próximo e, desse modo, agravar injustamente a sua pena, aproveitando-se de seus sofrimentos para acusá-lo. Uma teoria de justiça não se pode servir-nos de instrumentos para cometermos um ato de injustiça, mas, de qualquer modo, a culpa não é certamente da teoria do karma. Sabe aquele que olha para alguém com algum problema e diz, isso foi em outra vida, deve ter sido muito ruim, Não tem? Você se coloca na condição de juiz da infelicidade alheia, só porque você entende a lei do karma
e sai criando explicações, essa coisa toda. Gente, o Balde chama atenção para isso, pelo amor de Deus, né? Caridade, a tolerância, né? Perdão e a compreensão, né? Com as falhas alheias. Não se pode, né? Mal utilizar esse conhecimento para nos colocarmos na condição de juízes da condição alheia. Cada um que tem as suas dores, cada um que tem as suas dificuldades e cada um que saiba de si, né? Porque se nós formos ver o nosso histórico espiritual, a folha corrida não é nada, não recomenda em nada as nossas pessoas, né? Então, esse é um cuidado que vale para qualquer um que conheça aí a teoria do karma, a reencarnação, etc., etc., para, né, não se colocar na condição de juiz da miséria alheia. E achei muito importante essa preocupação de Ubaldi de chamar atenção sobre isso. Na personalidade humana, no princípio de uma nova ética, no capítulo 4, ele volta ao tema com o item reencarnação e a criação tirada do nada, em que ele diz o seguinte, como já foi aqui mencionado, falamos bastante da teoria da reencarnação no fim do nosso livro, Problemas Atuais. E aqui a ela temos de voltar, porque sem ela não pode ser entendido o fenômeno da personalidade humana e, sobretudo, a técnica da sua construção. Está reforçando aquela referência que foi feita à psicanálise lá na teoria da reencarnação. Quem não compreendeu que essa teoria faz parte da técnica da evolução, que é fundamental no universo, não pode praticar uma verdadeira psicanálise, que seja completa. Seja uma psicanálise incompleta, porque limitada apenas à vida atual e mutilada sem seu passado, somente no qual é possível encontrar as causas do estado presente. Então, esse é o grande livro, né, de Ubaldi, Princípios de uma Nova Ética, ligado aí à psicanálise, e ele volta ao tema e reforça essa importância da psicanálise, né? Hoje até já fez alguns avanços, já existem escolas dentro da psicanálise dedicadas à teoria de regressão de vidas passadas, etc., mas ainda é preciso uma aceitação muito maior e um aprofundamento em torno do assunto para se aproveitar bem essa realidade. E aqui ele volta, fechando o bloco ubaldiano, ele volta àquela aspiração do Gabriel Delany sobre a futura contribuição da ciência para o entendimento da reencarnação. Olha o que ele diz aqui, Como Einstein pôde atingir conclusões que depois da observação e a experiência confirmaram, assim podemos, apenas pelos processos da lógica e do raciocínio, chegar a demonstrar a verdade da teoria da reencarnação, à espera que a observação e a experiência confirmem as nossas conclusões. Por controle experimental, entendemos métodos de observação positiva, isso ele estava lá em 54, submetidos a controle severo, apenas possíveis quando as ciências psicológicas e, sobretudo, das radiações estiverem mais desenvolvidas. Aqui podemos apenas dar o primeiro passo. Então, o Ubaldi fecha com chave de ouro esse século que nós tivemos de discussão filosófica em torno da reencarnação, de 1857 a 1954, né, discutindo o assunto, aprofundando os diferentes recortes em torno do assunto e assinalando, mal sabia ele, o início dos estudos de segunda geração, digamos assim, em torno da reencarnação, que começam com o nosso convidado aqui do dia, que é o Dr. Ian Stevenson, né? Que exatamente a partir dos anos 50 começa os seus estudos em torno da reencarnação. Vamos conhecer um pouquinho do nosso personagem, nosso convidado. Ele é um médico psiquiatra canadense, nasceu em Montreal em 1918, em outubro, faleceu nos Estados Unidos, em Charlottesville, e na Virgínia, em 8 de fevereiro de 2008. Então, estava com quase 90 anos. Né?
Sua carreira acadêmica concentrou-se na Universidade de Duke, na Virgínia, como chefe do Departamento de Psiquiatria e Ciências Neurocomportamentais, desde 1957. Então, o Baldi fez o artigo dele em 1954. E aí eu vou contar para vocês daqui a pouco como é que ele conseguiu virar chefe desse departamento. Vocês vão ver que teve uma ajudinha do alto, né? Como é que a vida faz e como é que esse daqui é um missionário também digno da nossa atenção. Sua pesquisa incluía os temas de reencarnação, experiência de quase morte, mediunidade, relação entre mente e cérebro e a continuidade da personalidade após a morte. Isso nos anos 50, na Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Olha a vanguarda desse sujeito. Eu vou antecipar aqui a informação de como que ele conseguiu isso, que foi muito interessante. Eu trabalhei na Xerox muitos anos, o currículo aqui está desatualizado, hoje eu não trabalho mais na Xerox, mas trabalhei lá 12 anos. Exatamente. E o que acontece? Um dia, no aeroporto, a esposa do Chester Carlson, que foi o descobridor do processo xerográfico, que deu origem à copiadora da Xerox, ela passou mal. E o doutor Ian Stevenson estava próximo. E ele atendeu a esposa do Chester Carlson, que já era milionário na época, com toda a atenção, com todo o carinho. O doutor Chester Carlson, né, ficou tão sensibilizado com o atendimento recebido, o Ian Stevenson na época era um rapaz ainda, né, que quis conhecer melhor digamos assim, o salvador da sua esposa, né? O Ian Stevenson já tinha procurado a Universidade de Duke para criar essa cátedra de psiquiatria e ciências neurocomportamentais com essa pauta aqui que vocês acabaram de ver. Mas a universidade tinha dito não. Isso é bobagem, não vamos estudar isso coisa nenhuma, deixa isso para lá, papapá. Passa o tempo e tem lá o episódio do aeroporto. Chester Carlson conversa com Ian Stevenson. Diz assim, o que eu posso fazer por você? Aí ele diz assim, eu sou professor lá na universidade, eu queria criar um departamento para estudar essas coisas, e a universidade tem recusado. Se o senhor pudesse me contribuir com algum fundo, talvez eu tivesse mais facilidade para fazer as minhas pesquisas na universidade. O Chester Carlson deu uma contribuição milionária para o Ian Stevenson, que ele levou para a universidade. Ele não ficou com dinheiro, ele levou para a universidade. Chegou na universidade com o dinheiro e disse, olha, eu agora tenho aqui um patrocínio para criar o departamento. Vamos criar? Vamos, seja bem-vindo. Então, estava conversando com o Maurício há pouco sobre o livro, a história da borboleta azul, não é isso? O Maurício estava me contando a história do livro que ele escreveu, chamado A Borboleta Azul, e mostrando como é que pequenos fatos podem mudar a história. Então, eu queria dizer que nós todos devemos um dos maiores avanços do estudo da reencarnação de todos os tempos ao mal-estar da senhora Carlson, né, no aeroporto, deve ter sido lá de Washington, né, do JF Kennedy. Então, fica aí o registro. Bom, mas seguindo aqui, ele é considerado o fundador da moderna pesquisa científica a respeito da reencarnação, sem o auxílio da hipnose. Então, esse é um fato importante. A hipnose tem uma série de ressalvas, tem uma série de dificuldades, e essa segunda geração do estudo da reencarnação sem a necessidade da hipnose é uma contribuição original do Dr. Stevenson. Após a publicação do seu primeiro ensaio sobre reencarnação em 1966, aqui, o inventor da fotocopiadora, Chester Carlson, custeou as suas primeiras visitas de campo. Quando Carlson faleceu, em 1968, legou $1 milhão para manter uma cadeira na Universidade de Virgínia e mais $1 milhão para o próprio Stevenson, com o intuito de que a pesquisa sobre reencarnação não parasse. E ele doou à universidade esse dinheiro.
E aí ele conta, ó, por muitos anos eu me interessei por experiências extrasensoriais e fenômenos do gênero. Nos anos 50, comecei a ler sistematicamente literatura relacionada à teosofia e à pesquisa psíquica. Concentrei a maior parte do meu esforço no exame das evidências da sobrevivência da personalidade humana depois da morte. A evidência mais promissora que encontrei foi a provinda das crianças que diziam lembrar de vidas anteriores. E ele ia a campo, ali no meio lá do povão, ia coletar no mundo inteiro os casos que foram objeto da sua pesquisa. A maioria desses casos aparecia como histórias individuais ou em pequenos grupos de relatos. Pareceu-me, porém, que havia mais deles e decidi tabulá-los a fim de analisá-los e encontrar características comuns. Então, quais eram essas características, né? Aqui o trabalho dele, ó, o primeiro trabalho foi publicado em 1960, a evidência da sobrevivência advinda das memórias de encarnações anteriores. Isso foi em 1960. Em 1966, ele publicou talvez a sua obra mais famosa, que é a 20 casos sugestivos de reencarnação, que ficou amplamente conhecido e divulgado aqui no Brasil. Mas ele publicou muito mais do que isso depois disso. Foi uma pena que no Brasil nós não tenhamos tido a continuidade da publicação das obras do Ian Stevenson. E as pesquisas dele transcorreram de 1960 até 2002. Foram 42 anos de pesquisa. Ao contrário dos 20 casos publicados em 1966, ele coletou e documentou 2.600 casos sobre reencarnação. Vocês vão ver daqui a pouco um exemplo do tipo de pesquisa e do tipo de cuidado dessa documentação. Eu pensei em trazer, mas eu não tive disposição de trazer. O livro mais importante dele, que reúne esses 2.600 casos, ele é do tamanho de um dicionário do Aurélio, tá? Do tamanho do dicionário do Aurélio. Cada livro tem 2.000 páginas. Um volume é só sobre marcas de nascença e outro livro só sobre defeitos de nascença. Sim? Exatamente. Exatamente. E vai levar tempo, porque realmente é uma coleção imensa, né? Mas já está disponível em português, né? Como é que esses casos eram catalogados? Ele pegava indícios do tipo predições de renascimento. Lembra do caso do Delane? Que uma menina ia nascer com uma marca na fronte? Olha aqui, ó, predições mediúnicas de nascimento, sonhos premonitórios, afirmações feitas pela criança sobre suas vidas passadas, idade das primeiras referências à vida pretérita, idade das últimas lembranças espontâneas sobre a vida anterior, menção frequente ao tipo de morte experimentada na vida passada. Então, são indícios, né, que podem ser combinados. Quando ele faz a pesquisa, ele tem um formulário imenso em que ele vai assinalando todas essas características. E entra em níveis de detalhes assim impressionantes. A criança diz: meu nome é José da Silva. Mas não, seu nome é Mário. Máriozinho, né, porque é criança. Não, meu nome é José da Silva. Eu moro na rua Chico da Silva, número 97, no 3º andar, meu CPF é tal. A coisa é precisa, não é uma conversa infantil, né? Eu tenho mulher, tenho filhos, se você me levar lá, eu mostro todos eles, aí leva lá a criança, ela mostra, aqui é minha esposa, isso daqui é meu marido, isso daqui é isso, é aquilo. Se conversar com a esposa, fala detalhes íntimos da família, e tudo isso fica minuciosamente registrado. Agora eles estão filmando essa história toda, porque na época era difícil, mas agora estão registrando em vídeo esses casos todos.
Então, é uma documentação preciosa, detalhada, minuciosa. Inclui também outras variedades, assim, ó. Reconhecimento de pessoas, lugares, objetos familiares à personalidade anterior, frequência de morte violenta na vida recordada, comportamentos estranhos, fobias e aversões, precocidade sexual, inversão sexual, habilidades inatas, crianças prodígio, coisas tais. Né? Um caso muito interessante, que eu não trouxe aqui em vídeo, mas que vale a pena registrar, o caso de uma criança que, quando chegou mais ou menos aos 2 anos e meio de idade, começou a lembrar da sua vida pretérita, dizendo que tinha sido assassinado a tiros. E que queria, inclusive, apontar o assassino. Olha o desdobramento que a coisa tem. E os pais no início não davam atenção, aquela história toda, mas a criança começa a perturbar e com frases, conforme ela vai crescendo, chegando ali aos 3, 4 anos, 5 anos, quando os casos são muito intensos, elas vão trazendo frases cada vez mais assertivas e comportamentos cada vez mais estranhos. Eu não sou homem, eu sou mulher, que roupa é essa, que coisa é essa, todo tipo de comportamento adulto. Né? E aí o Dr. Ian Stevenson foi chamado para conhecer esse caso e fez todo o levantamento, identificou o endereço, todos os dados possíveis e foi lá primeiro e verificou, né, que todos os dados apresentados pela criança estavam certos. Bom, o segundo estágio foi levar a criança até o domicílio para que ela reconhecesse as pessoas. Então, bota um monte de gente, né, pessoas estranhas, pessoas conhecidas, familiares, e a criança entra e se dirige direto lá à pessoa, prazer, você é o fulano, você é o cicrano, né, reconhece todo mundo, sabe, você eu não conheço, sabe identificar quem é estranho, quem não é, anda pela casa com familiaridade, sabe onde é que estão guardadas as coisas, sabe, um requinte de detalhe que impressiona vivamente quem acompanha. Bom, e aí disse, olha, eu faleci no hospital tal, na hora tal, no dia tal, e dá os detalhes. Dr. Ian Stevenson teve a ideia de procurar o atestado de óbito. E aí chegou lá no hospital, procurou o atestado de óbito, e o atestado de óbito tem aquelas marcações, né, onde é que entrou o tiro, onde é que saiu a bala, esse tipo de coisa. Pegou esse atestado de óbito e verificou que a criança tinha marcas no tórax, de nascença, como se fosse uma micose, só que não coçava, não tinha nada. Eram manchas na pele, estranhas, inexplicáveis, porque não havia nenhuma causa assim visível, mas espalhadas pelo tórax da criança. Qual foi a ideia dele? Ampliar e sobrepor o atestado de óbito com as marcas infantis, e elas combinavam perfeitamente. Ou seja, é como se as marcas no perispírito daquela criança tivessem, de certa forma, se manifestado, inclusive na formação física e reproduzido as marcas dos tiros originais. Você sobrepunha as duas coisas, estavam lá tal qual. Agora imaginem 2.600 casos registrados com esse padrão de trabalho que eu estou dizendo para vocês. Tá? Bom, e aí ele fez todo esse trabalho publicado em 1997, esses 2 livros imensos, em cima dessas marcas ou defeitos de nascença e em cima de relatórios médicos. Então, aqui, aqui a bibliografia dele, em 1997, ele publica Reencarnação e Biologia, uma contribuição para a etiologia de marcas de nascimento e defeitos de nascença. O volume 1, dedicado às marcas de nascença e reencarnação e biologia.
marca de nascença, e o segundo aos defeitos de nascença e outras anomalias. Gente, esse livro é um tesouro, é um patrimônio da humanidade, ele deveria estar em todas as praças públicas, em todas as escolas, porque é o maior trabalho já feito até hoje para a demonstração da reencarnação. Aqui eu trouxe a capa dele. E aqui algumas imagens, só para ilustrar, né? Não são marcas triviais, não são coisas simplórias. Aqui a ausência da orelha, aqui a falta de falanges dos dedos, aqui marcas expressivas no rosto, aqui marcas completamente atípicas na cabeça. Não são coisas simplórias ou comuns ou explicáveis de maneira trivial. São marcas e casos genuínos, legítimos, intrigantes, realmente que chamam a atenção para um pesquisador de bom nível. São 2.600 casos com foto, com documentos médicos, com essa qualidade que vocês estão vendo aqui. Bom, como dizem que uma imagem fala mais do que muitas palavras, eu preferi trazer um vídeo do que ficar ilustrando aqui esses casos. Esse caso que vocês vão ver, ele não foi produzido pelo Dr. Ian Stevenson, porque foi produzido depois do falecimento dele, mas ele segue rigorosamente a metodologia de trabalho que ele propôs e estabeleceu, e ele teve ampla repercussão porque ele foi publicado no canal ABC News, né? ABC News, canal americano, em rede nacional nos Estados Unidos, um caso bem documentado, atendendo a todo o povo americano. Eu achei tão relevante e, embora a qualidade da imagem esteja ruim, ele tem legenda. Então, achei que seria um caso para demonstrar a riqueza de detalhes desse tipo de pesquisa e os avanços que a gente já alcançou. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu não sei se pode apagar um pouco a luz aqui da frente, se puder. Como é que eu faço aqui? Não, não, como é que... Já começou? Não está assim. Tem que voltar aqui. Clica para mim aí, por favor. Não, aí dentro. Aí. And now, one of the biggest questions of life. What happens when it's over? Heaven? Hell? Nothing? Or might there be a fourth possibility, reincarnation? Could we come back as someone else? Here's Chris Cuomo with two down-to-earth parents who thought they understood the mysteries of life. That is, until their toddler began to talk. On March 3rd, 1945, a 21-year-old Navy fighter pilot on a mission over the Pacific was shot down by Japanese artillery. His name might well have been forgotten, were it not for the remarkable, some might say unbelievable story of a little boy named James. Okay, this is me tough. I need somebody to help me. All right, I'm the volunteer. What do you want me to do? Okay, just go climb this thing and you have to hold me in case I fall. Done. James Leiniger is all boy, 6 years old and full of spirit. This is a special plane that goes in reverse. You don't see a lot of that. James knows a lot about planes, especially war planes. What kind of airplane is that? It's your car, sir. His parents, Andrea and Bruce Leiniger, say from an early age James would play with nothing else. He was obsessed with airplanes. If you look around the house, that's all you'll see. Airplanes, helicopters, aircraft carriers. But then, when he was 2, the planes James loved suddenly began to give him frequent and frightening nightmares. I'd wake him up and he'd be screaming and he'd always be laying on his back, kicking his feet up at the ceiling. And I'd say, baby, what were you dreaming about? He'd say, airplane crash on fire, little man can't get out. They sound like typical kiddie nightmares, but Andrea says they went on the same way for months. Maybe too much TV. But James was just 2, and his parents say only watching Barney and Teletubbies. Teletubbies!
And Andrea and Bruce say they weren't watching World War II documentaries or conversing about military history. This is an F-18? No, that one. So what explains the nightmares and James's strange obsession with airplanes? I talked to my mom about it Two bombs in a lot of times. My mom had said maybe he's remembering a past life. What did you say? Politely, baloney. Andrea and Bruce of Lafayette, Louisiana are a highly educated, modern couple. To them, the possibility that their little son James was manifesting signs of a former life was, well, a little out there. You know, having a past life is not the initial conclusion that you come to. You try and figure out any other way he could have. Did he see anything? Has there been anything on television, anything that we've discussed? But as time went by, Andrea didn't know what to believe. Here's James at age 3, going over a plane as if he's doing a pre-flight check. He would continue to say and do things that were puzzling, like the time his mom bought him a toy airplane. And I said, oh, look, there's a bomb on the bottom of it. He said, that's not a bomb, Mama, that's a drop tank. A drop tank? I'd never heard of a drop tank. I didn't know what a drop tank was. Andrea's mother suggested she look into the work of counselor and therapist Carol Bowman. Bowman has written 2 books, both supporting the proposition that sometimes the dead can be reborn. We are taught from a very early age in this culture, in the Judeo-Christian culture, that reincarnation doesn't exist. Once you observe this in a child, and the evidence is very compelling, you have to open up to another explanation for what is going on. Bruce was deeply skeptical. He said there has to be a logical explanation. I don't believe in past lives. I don't believe in this stuff. But with the violent nightmares recurring 3 and 4 times a week, the Leinegers felt they had to do something. So with guidance from Bowman, they cautiously began to encourage James to share his memories. They say the result was startling. The nightmares immediately started reducing in frequency. He went down from 3 or 4 times a week to maybe 1 a week, 1 every other week. And at that point was when he started to articulate more about these past life memories. Seems normal enough, a little boy improving when his troubles are directly addressed. But Bowman says this is more, that James was forthcoming because this is the age when former lives are most easily recalled. They haven't had the cultural conditioning, the layering over of experience in this life, so that the memories can percolate up more easily. These memories tend to fade between the ages of 5 to 7. His parents say between the ages of 2 and 4, James would reveal extraordinary details about the life of a former fighter pilot, mostly at bedtime, when he was drowsy. Bruce said, what happened to your plane? He said, it crashed on fire. And Bruce said, why did your airplane crash? And he said, it got shot. And Bruce said, well, who shot your plane? And I'll never forget the look on his face. He went, the Japanese. Still, despite these extraordinary stories, Bruce remained dubious, almost to prove they couldn't be true. He began to piece together the details James was sharing. And what he found, he says, shook him to the core. For in many instances, the stories appeared to match the facts. James seemed to be recalling real events, real people, in the life of a man who'd been dead for almost 60 years. Bruce had always said, what kind of plane did you fly? And he said, a Corsair. Yeah. He said a Corsair? He said the word Corsair. Not only did James remember flying a Corsair, he demonstrated knowledge of the plane's peculiarities, like the time he was flipping through a book about planes when he was 4. He got to the Corsair, and he said, that's a Corsair. And he goes, you know what? They used to get flat tires all the time. In fact, historians and pilots agree that the plane's tires took a lot of punishment on landing. Of course, this is a fact that could easily be found in books or on TV. But then, James began to offer up the kinds of specific details his parents say are harder to explain away. Another night, Bruce had come in and he said, do you remember where your plane took off? And he said it took off of a boat. Do you remember the name of your boat? Natoma. Do you remember what your name was? And he'd always say, James.
But his name is James. It never really occurred to us. We thought he just wasn't understanding the question. So I said, do you remember any friends or anyone else that you flew with? And he said, Jack Larson. Bruce began doing some research. Almost immediately, he discovered that the Natoma was an actual ship, a small aircraft carrier in the Pacific called the Natoma Bay. And Jack Larson, the Navy buddy little James recalled? Well, it turns out there was a pilot named Jack Larson who served aboard the Natoma Bay. In fact, he's alive and well and living in Arkansas. And it was like, holy mackerel. I mean, really, you could have poured my brains out of my ears. And I just couldn't believe it. And there were more clues. Around this time, James began signing crayon drawings and other artwork, James 3. One day I asked him why he's calling himself James 3. Well, it's because I'm the third James. And every once in a while you ask him that today, and he'll still say the same thing. And one day, while leafing through a new book about the Battle of Iwo Jima, Bruce turned to an aerial photo of the Pacific Island. James was seated nearby. He pointed to it and he goes, Daddy, that's where my airplane was shot down. And I said, what? That's my airplane got shot down there, Daddy. And I just went blank. I couldn't say anything. By then, Bruce had become a man possessed, searching the internet, combing through military records, and interviewing men who served aboard the Natoma Bay. Finally, a breakthrough. He learned that there was just one pilot from the squadron killed at Iwo Jima. That pilot, James M. Houston Jr. Is this why little James was calling himself James 3? It just crystallized in my mind. This has to be who we're talking about. You know, my meter of skepticism was starting to go over toward belief. When little James would describe being shot down, he told of how his plane had sustained a direct hit on the engine. We had an airplane, and I said, well, can you show me where it was? And he pointed right up to the front of the engine. That's what makes this man's story so intriguing. His name is Ralph Clarber. Clarber was a rear gunner on a TBM Avenger that flew off the Natoma Bay. On March 3rd, 1945, he took part in a raid near Iwo Jima. As it happens, Clarber's plane was right next to the one flown by James M. Houston Jr. It was to be Hugh's last mission before leaving for home the following day. As Clarber recalls, the sky was thick with enemy flak. We experienced pretty heavy anti-aircraft fire, but this was the most intense that I experienced at any time. Suddenly, a flash near the nose of Houston's plane. I saw the hit. I would say he was hit head-on. Yeah, right on the middle of the engine. Just as little James had described it. But what do you believe now about your son James? I believe that he had a past life. I believe that in his past life he was James M. Houston Jr. And he came back because he wasn't finished with something. And that's essentially what I believe. Dear Bruce and Andrea. And he's not the only one. This past October, the Leinigers received a letter from a woman named Ann Barron, the sister of pilot James Houston. Andrea and Bruce had contacted her about their little boy. Barron heard about what young James was saying, and she believes. All of this is still overwhelming. I can only imagine how it has affected you, but I believe, with my love to you, Ann. The child was so convincing and coming up with all these things that there's no way in the world he could know. Bom, a essa altura só resta responder uma questão. Se os casos são tão evidentes, por que a ciência não reconhece em definitivo a realidade da reencarnação? Por uma questão muito simples. Ela não acredita ainda, ou não aceita ainda, a sobrevivência. Olha só, o pensamento cientista é diferente, né? Se ele não acredita na sobrevivência da mente e na independência da mente ao corpo, como é que vai acreditar na reencarnação? Então, hoje existe um trabalho feito no Reino Unido de um pesquisador chamado Sam Parnia, que é um trabalho muito legal num site chamado Horizon, né? horizonte.org, se não me engano, que está tentando, através das chamadas experiências de quase morte, provar, em definitiva, a sobrevivência da mente ao corpo.
E aí vai ser o primeiro passo científico para que se depois, lá na frente, se reconheça a reencarnação. Independente disso, olha essa frase aí de Ubaldi para a gente fechar o nosso estudo. Os vários grupos humanos poderão sustentar o que quiserem segundo os seus interesses. Mas a reencarnação é uma verdade biológica positiva, que hoje pertence já à ciência. É fato objetivo, independente das afirmações de qualquer escola ou religião. E como diz Pasteur, pouca ciência afaste de Deus, muita a Ele reconduz. Que Jesus nos abençoe e que possamos estarmos juntos ainda durante muitos e muitos congressos perturbados. Graças a Deus. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org